Então, aqui na análise do tempo do merge sort, a gente tem que o t ele é o tempo máximo para ordenar o vetor de tamanho A. Tudo bem? Então, o vetor aqui é a nossa entrada. Então, a gente chegou na conclusão de que esse t de n ele é igual ao t de n sobre 2, você pega o piso, mais o t de n sobre 2, pega no teto, mais θ de n. Okay? Então, simplificando isso aí, a gente pode ficar com t de n igual a 2 vezes o t de n sobre 2, mais o c vezes n. Agora, o que a gente pode entender dessa simplificação aqui? Primeiro que eu estou considerando o n sobre 2 o piso e o teto aqui como se fossem iguais, tá? Então, para um n muito grande, isso não faz tanta diferença, né? Se você pegar 1 milhão, por exemplo, aí você quebra esse 1 milhão no meio, você fica com meio milhão e 1 de um lado e meio milhão do outro, né? Então, não, a diferença simples de 1 entre esses dois números não faz tanta diferença. Você tem meio milhão de outros elementos que tem a mesma quantidade, tá? Então, a diferença é apenas em um único, tá? Essa diferença é mais relevante, por exemplo, quando n ele for igual a 3, por exemplo. Então, você tem 1 e o 2, né? Então, você tem que 1 é o dobro do outro, né? No caso, quando n ele é igual ao 3, né? Quando você pega n sobre 2, aí você pega o piso, você tem 1 de um lado, e o outro você tem um 2. Só que aqui a gente está trabalhando com números grandes, né? Então não vai fazer tanta diferença. É por isso que aqui eu simplesmente eu estou considerando que é o n sobre 2, tá? E claro, se o n for par, ou então múltiplo de 2, então isso aqui claramente vai ser igual. Então eu posso fazer essa troca porque o piso e o teto eles ficam iguais nesse caso. Agora, o c vezes n é uma constante positiva, né, vezes o n. Por que eu coloquei isso? Né? Aqui a gente tem um θ. Então, se você tem um θ, você tem um O. Né? Então, se você tem um O, então esse cara aqui ele é menor ou igual, okay, a esse daqui, por uma constante. Okay? Então, existe uma constante de que a gente entende que isso aqui é verdadeiro, tá? E o ômega, ele vai dar para o menor ou igual, tudo bem? Então, esse exatamente igual aqui, ele vem desse menor e desse maior igual. Mas, claro que essas constantes, elas são positivas e são diferentes, mas a gente pode ter que esse entendimento aqui, ele vai ser válido tanto para um quanto para o outro, tá? Tanto para o O quanto para o ômega, tá? Então, tenham isso em mente. Então, aqui, vamos começar agora a resolução da recorrência, tudo bem? E a gente vai utilizar um método que a gente chama de árvore de recursão. Ou seja, a gente vai fazer uma árvore de recursão aqui dessa recorrência, tudo bem? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar o t de n lá. Então, ele chama 2 vezes o t de n sobre 2. Tudo bem? Então, ele faz duas chamadas recursivas. Então, eu vou construindo a árvore dessa forma, tá? Então, ele fez 2 vezes a chamada para o t de n sobre 2. Depois que ele faz essa chamada, aqui, ele vai ter um custo de uma constante vezes o n. Tudo bem? Então, eu vou, nesse nível do t de n, eu vou contar aqui nesse nível 0, né? Que ele faz depois uma constante vezes o n, tá? Aí agora eu vou fazer a mesma coisa para esse t de n sobre 2 e para esse t de n sobre 2. Tudo bem? Então, para esse t de n sobre 2 aqui, o que é que ele vai fazer? Ele vai chamar 2 vezes recursivamente metade dele, tudo bem? Ou seja, t de n sobre 4. Então, ele vai fazer duas chamadas recursivas. Então, depois que ele fizer essas duas chamadas recursivas, né,
Então, ele vai pegar essa constante, esse c, né, e vai multiplicar pelo n sobre 2, que é esse daqui. Ok? Então, nesse nível, que é o nível 1, a gente vai ter esse custo aí, que é o c vezes o n sobre 2 por conta desse t de n sobre 2 aqui. A mesma coisa ela vai ser feita para essa recursão aqui, para esse t de n sobre 2 aqui também, tudo bem? A gente tem que continuar a computar as nossas chamadas recursivas, tudo bem? Então, para esse t de n sobre 2, ele vai chamar duas vezes o t de n sobre 4, ok? E depois que ele fizer essas duas chamadas recursivas, eu vou ter que fazer o c vezes n sobre 2, que é desse camarada aqui, tudo bem? Então, quando ele fizer isso, aqui no meu nível 1, eu vou ter que somar com o que já tem, que é isso aqui, tudo bem? Então, fico mais c de n vezes c vezes n sobre 2. Quando eu fizer essa soma aqui, né, porque já acabou tudo aqui, eu vou ter que vai dar igual a c vezes n. Então, aqui é como se tivesse metade do monstro, né, ó, mais metade do monstro, você fica com o monstro inteiro. Basicamente é isso. Então, com esse pensamento, com esse raciocínio, eu vou fazer para cada um desses t de n sobre 4 aqui, tudo bem? Basicamente, eu vou fazer a mesma coisa. E se eu fizer, eu vou para o meu segundo nível, né? Depois que chamar recursivamente, aí eu vou ter que computar o c vezes n sobre 4. Aí eu vou concluir que também vai dar c vezes n. Então aqui a gente já percebe o seguinte, né? Que cada nível ele sempre vai contribuindo c vezes n. Ó. Então a gente pode pensar intuitivamente que no nível 3 também vai dar c vezes n, tudo bem? Só que a diferença é que você vai ter os t de n sobre 8, né? Aí você vai ter c vezes n sobre 8, só que você vai somar com ele mesmo, né, 8 vezes. Aí, no final das contas, você vai ter o c vezes n em cada nível, ok? Então, a conta aqui do tempo total, basta você contar cada nível, entendeu? Então, você pega esse c vezes n, mais esse aqui, porque foi o tempo de cada nível da árvore, tudo bem? Então, cada vez que ela chama recursivamente, ele faz um custo depois, em seguida, né? Para cada chamada recursiva, né? E esse custo aqui a gente pode fazer o somatório total de todos os custos em cada chamada, simplesmente somando o que está em cada nível, tudo bem? Mas, enfim, quando é que isso aqui vai parar? Então, ele vai indo aqui, ó, sempre com esse custo C vezes N, tá? Só que ele para quando o tamanho lá da nossa entrada, lembrando que a gente está pegando o merge sort aqui, ele para quando ele tem tamanho 1, tudo bem? Ou seja, quando o P é igual ao R lá naquele caso. Tudo bem? Então, quando o P ele for igual ao R, ele simplesmente faz a verificação lá da primeira linha, né? Ele verifica que o P não é estritamente menor do que o R. Ou seja, ele tem custo 1 ali, tá? Então, então, aqui a gente vem lá na nossa recursão até chegar em um momento, né? Aqui você percebe que ele vem sempre dividindo por 2, né? Deixa eu... Então, aqui você tem um 2, aqui você tem 4, que é a mesma coisa que 2 elevado a 2. O 8 é a mesma coisa que 2 elevado a 3. O 16 é a mesma coisa que 2 elevado a 4. Então, eu vou considerar que ele vai chegar até um 2 elevado até 1k, tudo bem? E que esse valor aqui é igual a 1, tudo bem? Que é o meu caso base. Então, eu vou considerar que eu estou considerando que o n sobre 2 elevado a k é igual a 1. Tudo bem? A gente já pode fazer até algumas continhas aqui depois, tá? Mas, enfim... Vai ter uma hora que ele vai parar aqui, né? Ó. Essa árvore ela vai crescendo, né? Assim, ela vem assim, né? Ó.
ela vai crescendo e chega uma hora que ela chega em todas essas folhas aqui, né? Esses T de 1s aqui, né? Você tem vários T de 1s aqui. Então, você tem vários aqui. Ok? E nesse nível aqui, para calcular, nesse nível aqui a gente tem o quê, né? Como é que a gente faz para calcular o custo desse último nível aqui? Porque os outros a gente sabe que vai dar o C vezes N, não? Agora, quando ele chega aqui, para, né? Porque aqui ele não chama mais recursivamente cada um, né? Aqui simplesmente é o caso base e ele para, né? Então, cada custo desse aqui, o T de 1 ele é igual a 1, né? Como eu falei, basicamente o custo, quando o vetor ele tem tamanho 1, quando o P é igual ao R, ele simplesmente faz a verificação lá da primeira linha, lá do seu algoritmo. Ele verifica que é falso o P ser menor do que o R, aí ele simplesmente não faz mais nada. Então, esses T de 1s aqui, eles são iguais a 1, tudo bem? Ele só faz uma verificação, basicamente. Então, mas o fato é, quantas vezes você tem esse 1? Quantas vezes você tem esse 1 aí? Porque aqui são vários, né? Que você pode perceber que são vários. Mas como é que a gente sabe qual a quantidade de T de 1s que você tem aqui embaixo? A gente vendo aqui para a árvore, né? A gente pode perceber o seguinte, ó, que quando aqui é igual a 2, aqui embaixo, né, aqui quando é T de N sobre 2, você tem dois nós aqui nesse nível, tudo bem? Quando aqui é 4, ó, se você for para esse nível aqui de baixo, você percebe que você tem 4 nós aí, tudo bem? Aqui no 8 é a mesma coisa, ó, você tem o T de N sobre 8, então aqui nesse nível você vai ter 8 nós. Aqui no nosso caso, o último nível ele tem 2 elevado a k. Tudo bem? Porque é n sobre 2 elevado a k. Então, isso quer dizer que nesse nível aqui, total aqui, que é o das folhas, eu vou ter 2 elevado a n nós aqui, ou seja, 2 elevado a n folhas. Então, aqui a gente vai ter um custo, né, nesse último nível, de 2 elevado a k, desculpa, né? Eu tinha falado 2 elevado a n, né? Mas é 2 elevado a k. 2 elevado a k vezes 1, que é a quantidade do custo que tem aqui, não? Tudo bem? Mas aí que tá. Quanto é que é esse 2 elevado a k, né? Quem é esse k também, né? Então, a gente vai fazer a conta aqui embaixo. A gente vai continuar fazendo essa conta aqui para a gente saber quem é o k. O 2 elevado a k ele é direto, né? Se o 2 elevado a k está dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando, ou seja, n dá igual a 2 elevado a k. E daqui a gente já consegue tirar, né? A gente já consegue perceber quem é o 2 elevado a k. O 2 elevado a k é igual a n, né? Então fica n vezes 1, tudo bem? Dá n. Então eu simplesmente vou deixar só o n aqui. Ok? Então, como é que vai ficar o nosso tempo total? Aqui, o tempo total do nosso algoritmo, como eu já falei, ele vai ser o somatório do custo de cada nível, tudo bem? Então, você vai pegar todos esses custos aqui, tudo bem? Aqui, nesse caso, basicamente, a gente percebeu que em cada nível tem C vezes N, né? C vezes N. Com exceção do último, que é n. Ok? Então, como é que vai ficar aqui no geral aqui, esse tempo aqui, né? É o seguinte. Então, o teu T de n, ele vai ser igual a... Aí você tem T de n mais T de n mais T de n. Quantas vezes você tem isso aqui? Porque aqui você só faz repetir o C vezes n, né? Desculpa, o C vezes n, quantas vezes você vai ter? Basicamente, você tem do nível 0 até o nível k-1, né? Esse nível aqui eu estou dizendo que é o k-1, porque o último aqui é o k, que é o das folhas, tudo bem? Então, você vai do 0, 1, 2, 3 até o k-1. Então, do 0 até o k-1 você tem k, tudo bem? Então, por isso que você tem k vezes o c vezes n.
Então, a gente simplesmente coloca esse K vezes C vezes N lá, ok? Então, você tem K vezes o C vezes N, tudo bem? Porque você tem K repetições do C vezes N aqui. Você conta pelos níveis, né? Ó, nível 0, nível 1, nível 2, nível 3, ok? Basta você ver aqui, ó. Aqui é, como eu tinha feito aqui anteriormente, ó. Aqui é 2 elevado a 1, né? Ó. Então, aqui você tem aqui é 2 elevado a 1, nível 1. 2 elevado a 2, nível 2. 2 elevado a 3, nível 3. Então, se aqui é o K, aqui vai ser o nível K, entendeu? E se o último é o nível K, então aqui em cima vai ser o K menos 1. Então, do 0 até o K menos 1, a gente tem K vezes, tudo bem? Então, por isso que é K vezes o C vezes N. E a gente tem que considerar também o último nível. O último nível aqui, ele é N, como a gente já viu, entendeu? Então, a gente vai ter mais, né, somar mais N. Ok? A gente ainda não fechou tudo aqui ainda não, porque a gente tem esse K aqui que está atrapalhando a gente. Tudo bem? Quem é K? A gente vai tirar pelo valor daqui de cima. Ó. Então, aqui eu vou utilizar a definição de logaritmo, tudo bem? Então, se você está exatamente nessa configuração aqui, por definição, a gente tem que o K é igual ao logaritmo de N na base 2, tudo bem? Então, K é igual ao logaritmo de N na base 2. Aí, quando você substituir aqui, ó, você vai ficar com, em vez de CK, você vai trocar por logaritmo de N na base 2. Ou seja, isso aqui tudo vai resultar em C vezes N vezes logaritmo de N na base 2. Aí você tem o mais C aqui. Não, mais N, desculpa. Mais N. Pronto, daqui, como é que eu mostro que a gente já conseguiu chegar lá na nossa função, entendeu? Uma constante vezes o n log n na base 2 mais o n, né? Então, como é que a gente mostra que isso aqui é θ de n log n? Como é que a gente faz essa demonstração aqui? Então, vamos utilizar os conhecimentos de aulas anteriores para isso. Tudo bem? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é, para provar o... Eu vou copiar aqui embaixo para ficar mais fácil para mim. Só pela didática mesmo. Então, para provar o ômega... Não, vamos o O primeiro, então. O O. Para provar o O primeiro, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que pegar um cara que seja maior. Tudo bem? Então, uma coisa maior do que essa função aqui, claramente o que é que eu vou fazer, né? Aqui você só tem um n, né? Então, se eu multiplicar o logaritmo de n na base 2, eu tenho um cara maior. Tudo bem? E se eu multiplicar pelo c também, ele fica maior ainda. Ok? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou simplesmente pegar o n e multiplicar por eles. Só isso. Então, eu vou continuar com essa parcela aqui. Então, eu fico com c vezes n logaritmo de n na base 2. Mas, em vez de colocar só o n, eu vou colocar o n vezes logaritmo de n na base 2 e o i vezes o c, que é exatamente esse valor aqui, né? Então, c vezes n logaritmo de n na base 2, tudo bem? Então, isso vai funcionar toda vida que eu pegar esse valor maior do que... Aliás, o n menor ou igual do que... O n menor ou igual do que c vezes n logaritmo de n na base 2. Aí, daqui, você pode fazer isso aqui, né? Fica com 1, que é a constante, vezes logaritmo de n na base 2. E daqui você vai tirar o seu n0. Tá? Você vai fazer algumas continhas e vai tirar o seu n0 aqui. Então,
dando prosseguimento aqui nas contas, você fica com 2 vezes o c vezes n, logaritmo de n na base 2. Isso aqui que foi que tu fez? Ó, o 2 vezes c, o c eu sei que é uma constante, né? Então, 2 vezes c também vai ser uma constante, vezes n log n. Então, a gente tem aqui o O, tudo bem? N log n, desculpa, n log n. Então, aqui você mostrou o O, né? Como é que você mostra o ômega? O ômega é bem fácil, na verdade, né? É direto, né? Bem, eu tenho que pegar um menor, desculpa. Então, vou ter que pegar um menor. Para pegar uma função menor do que essa, simplesmente tira o n, que é essa parcela positiva. Você vai ter um cara menor. Então, simplesmente fica só isso aqui. Então, fica c vezes n, logaritmo de n na base 2. Daqui, você já tem uma constante vezes o n log n. Daqui, você já provou o ômega de n log n. Ok? Então, se você tem um O e tem um ômega, então você tem que θ de n log n, tá? Que essa função aqui, ela vai ser θ de n log n. Então, aqui finalizamos mais uma aula. Tudo bem? Então, o algoritmo merge sort, ele é θ de n log n. Então, fiquem todos com Deus, um forte abraço e que Deus os abençoe.